legalzinho, um homem cheio de Deus, não pôde estar aqui, mas eu sei que Deus, o mesmo Deus que está aqui, está lá, junto com ele. Deus abençoe a vida dele e a sua vida que está aqui até essa hora para ouvir a palavra do Senhor, amém? Irmãos, serei bem sucinto em minhas palavras, também não irei me demorar muito, mas eu gostaria que você saísse daqui entendido aquilo que Deus quer falar com você. Quem achou o texto, diga amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim, vamos ler a partir do verso de número 2. Ó Yahvé, ouvi falar da tua fama e tremo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo em nossos dias as mesmas obras maravilhosas que fizestes no passado. Fazestes conhecida por todos, também em nossa época. Ainda que esteja irado, lembre-te da tua imensa misericórdia. Amados, podeis tomar os vossos assentos, trocando glória por vitória. Olhe para mim bem rápido. Irei introduzir 15 a 20 minutos essa introdução e rapidão aplico. A gente conclui e a gente almoça. Amém? Chamo sua atenção aqui para o púlpito. O plano original de Deus para a humanidade, quando ele estabelece o primeiro homem chamado Adão, que é o modelo singular que nós temos como humanidade, é ele próprio orientá-lo. Olhe para cá, o plano original de Deus era ele próprio orientá-lo ao homem. É por isso que quando você lê o livro de Gênesis, você entende que Deus mantém um relacionamento com a sua humanidade, a qual ele criara. Capítulo de número 3, ou capítulo de número 2, nós bem observamos que o próprio Deus que cria o homem, ele também desce ao tardar do dia, segundo o texto bíblico, para conversar, para dialogar, para dizer ou orientar o homem. Então Deus sempre estabelece relacionamento com a humanidade. Logo após a queda, logo após o pecado vir devastar essa conexão, logo após o pecado vir destruir ou desfazer essa aliança do homem com a humanidade, Deus estabelece líderes. Deus estabelece quem? Como Moisés. Moisés é chamado no capítulo de número 3 de Êxodo. O próprio Deus aparece a ele, a sarça, e diz, vai ao meio Elohim el Mosher, Erie, Asher, Erie, que quer dizer, disse Deus a Moisés, eu sou o que? É Deus estabelecendo conexão novamente com a humanidade a qual ele criara. Nós bem sabemos que depois de Moisés veio Josué, e logo após Josué, impera sobre Israel o período dos juízes. 14 juízes na totalidade governam sobre Israel. Esses juízes têm de Deus o seu espírito, têm de Deus a sua unção. Segundo a Bíblia, nós bem sabemos, um desses juízes chamado Jefté, ele governa, e no seu governo, ele derrota ali vários povos pelo poder e a unção de Deus. Nós sabemos, entre esses juízes tem Sansão, que mata muitos homens. Então a unção de Deus estava sobre esses juízes. Por quê? Porque eles tinham relacionamento, ele tinha conexão ativa com Deus. Logo após o império dos juízes, se levanta agora o império monarco, o império dos reis, inaugurado pela pessoa de Saul. O povo escolhe Saul, mas Deus vai por intermédio de Samuel e unge a pessoa de Saul. Quando Deus unge a pessoa de Saul, Saul faz de início aquilo que a própria vontade de Deus é, mas logo após Saul se desvia. Deus estabelece outro rei sobre Israel, chamado Davi. Davi é o homem segundo o coração de Deus. Davi é o homem que tem intimidade com Deus. Entenda comigo que sempre Deus permanece a estabelecer relacionamento com a humanidade, mas por momentos de vacilos, por momentos de pecado, essa mesma humanidade se afasta de Deus. Logo após Davi se afastar, ele vai e novamente restabelece a conexão de Deus. Bom que Davi teve a oportunidade novamente de se reconectar com Deus. Poucos têm essa oportunidade de pecar e pedir perdão. Nós bem sabemos que Davi escreve o Salmo de número
número 51. E nesses salmos contém uma grande preciosidade. Por quê? Porque Davi tinha império, sim ou não? Tinha cavalos, sim ou não? Tinha todos ali na sua submissão, tinha todos ali à sua disposição. Mas ele olha para o céu e fala: não, o que eu preciso ter é conexão ativa com Deus. Não retire de mim o teu espírito. Porque Davi reconhecia, pastor Anderson, que sem o espírito de Deus ele poderia governar, ele poderia até mesmo liderar, mas a sua liderança seria fracassada. Por quê? Porque o único espírito que capacita o homem é o Espírito Santo de Deus. Entenda uma questão: Davi também entende que ele não queria se espelhar na liderança de Saul. Saul começou bem, Saul começou até obedecendo, mas se distancia da presença. Aí Davi fala: eu não serei igual Saul, eu irei novamente me reconectar com ele. Caiu, deixa pra lá. Eu irei novamente reestabelecer conexão com ele. Entende? Deus é um Deus de conexão, sim ou não? Logo após a morte de Davi, quem assume o trono é Salomão. Até então, a tribo, ou vamos dizer, o povo de Israel era só um povo, sim ou não? Só um povo, uma nação. Quando Salomão, segundo a Bíblia, é o homem mais sábio que o mundo já conheceu, quando Salomão morre, esse povo se divide: tribo do norte e tribo do sul, Jeroboão e Roboão. Quando esse povo se divide, e eu gostaria de frisar isso para você, estabelece-se impérios, estabelece-se reis, tanto para o norte, quanto para o sul, quanto para Judá, quanto para Israel. O contexto que nós estamos, ou que nós lemos hoje de Abacuque, é o contexto de Judá. A Bíblia fala que vários reis governaram a Judá, e eu gostaria de frisar somente 3 reinados, que foram os piores reinados que Judá teve. O primeiro reinado é o reinado de Manassés. Segundo o livro de Reis, a Bíblia fala que Manassés, ele fez aquilo que era errado aos olhos de Deus. Ele oferece seu filho a Moloque, ele muda o calendário do povo judeu, ele muda a cultura, ele muda o púlpito. Então entenda comigo: antes o púlpito era para adorar a Deus, antes o púlpito era para glorificar a Deus, agora o púlpito é cheio de ídolos. Por que pregador? Que quando Manassés muda tudo, Deus para de agir na casa, porque Deus age na casa quando a adoração é exclusivamente a Ele. Não, eu sei que tu entendeu. Por que quando Manassés retira o altar de Deus e coloca altar de ídolos, Deus para de se manifestar para o povo de Judá? É porque a adoração que está sendo dada agora neste culto pela manhã não é para o pregador que está pregando, muito menos para o pastor da igreja. Às vezes nós seres humanos recebemos honra e somos dignos de honra, mas adoração só quem é digno é o nosso Deus. Adoração, a você não entendeu, vou repetir porque é didático. Esse culto não é feito para homem, esse culto não é feito para pregador, esse culto é feito para Deus. Esse culto é feito para aquele que abriu o mar vermelho, esse culto é aquele que colocou coluna de fogo de dia. Esse culto é feito verticalmente para o nosso Deus. Aqui eu começo a minha pregação. Manassés entende uma questão, entende um propósito. Eu vou tirar tudo, eu vou tirar o altar, eu vou tirar o culto e vou colocar culto a ídolos. E esse reinado foi terrível, irmão. Esse reinado foi um dos piores reinados que o livro dos Reis registra. Por quê? Porque nós estamos falando de um contexto que não era um povo mundano. Era o povo de quem? O povo de... Quando Deus se manifesta a Moisés, através ou por intermédio da sarça, ele fala: liberta o meu. O povo não era de Moisés, o povo era de quem? Então o povo sabia o Deus que ele servia. Sim ou não? E Deus conhecia o povo que servia a ele.
Deus sabia quem serve ele, sim ou não? Então, quando ele muda tudo isso, de vez do povo se indignar com Manassés e falar, não, tu pode até mudar a cultura, mas eu sigo verticalmente a Cristo, eu sigo verticalmente a Deus, eu não vou me corromper. Mas de vez disso, o povo de Israel se corrompeu, por quê? Porque o rei estava corrompido. Isso daqui pega muito, sabe por quê? Porque muito se desvia quando o governo não é bom, muito se desvia quando o pastor peca. Mas entenda uma questão: o dono da igreja não é o pastor, muito menos presidente, muito menos pregador. O dono da igreja é o nosso Deus. Ele sabe, ele conhece, ele sabe quem vem adorar a ele, ele sabe quem vem glorificar ele. O Deus que nós seguimos, ele que conhece pelo nome, teu endereço, a tua localidade, ele sabe a tua idade, ele sabe onde tu mora. Vamos correr. Segundo império que se levantou para governar é o império de Acais. Misericórdia. Acais é o típico filho que não segue o exemplo do pai. Sabe quem é pai de Acais? Ezequias, reconhecido como o reconstrutor. Ele reconstrói o altar, Ezequias. Ele reconstrói a adoração a Deus. Mas sabe o que Acais faz? Não segue o seu exemplo. Ele tira tudo novamente, começa a adorar ídolos. E a Bíblia fala que esse reinado é marcado pelos piores reinados. Por quê? Porque não tem adoração a Deus. Bruno, eu não entendi até aqui. Agora tu pega, entende uma questão. Deus sempre quis estabelecer relacionamento. E como que ele estabelece relacionamento? Conversando, dialogando, se conectando, descendo na casa, se manifestando. Ah, tu não entendeu? Descendo na casa, se manifestando por intermédio dos louvores, por intermédio da palavra. Aí quando muda isso, aí Deus fala, calma aí, já que tu parou de me adorar, já que tu parou de pregar, já que tu parou de cantar, então eu paro de manifestar. Acais, e segundo meu padrasto me dizia quando eu era pequeno, o filho só segue o pai quando o pai é ladrão. Porque o bom exemplo nunca é passado pelo filho. O filho ele tem a cabeça muito desmiolada. De vez de seguir o exemplo verticalmente do pai, ele não segue. O pai era um homem sensato. O pai era um homem reto. Aí o filho vai lá e quer despregar tudo que o pai uma vez pregou. Isso é para a geração hoje que nós estamos tendo, a geração pós-moderna. Pastores suaram até mesmo seu externo. Irmão, isso aqui pega demais quando eu leio esse texto. Homens e mulheres que passavam 14, 13 horas na oração, dizendo, pai, batiza no culto. E hoje nós somos a geração fast food. Passa 2 minutos de joelho, já dói o joelho. Passa 2 horas no culto, é culto demais. Mas se o Brasil tivesse jogando agora pela manhã, se tivesse prorrogação, nós estávamos na frente da televisão gritando e pulando. Aí o culto passou do horário. Ai, tu não entendeu. O culto passou um pouquinho. Meu Deus do céu, tá demorando demais. Apagando aquilo que foi estabelecido, os marcos antigos. O pastor falou aqui, irmão, eu não sou muito velho não, eu tenho 22 anos. Mas eu pegava quando minha mãe acordava às 6 horas da manhã. Não era 9 horas, o culto não começava 9 horas, a EBD não começava 9 horas. Era 6 horas da manhã, ela, Bruno, acorda. Pra que se arruma que agora nós vai pro culto. E quando chegava do culto, saía 1, 2 horas da tarde, mas cheio da presença de Deus. Apagar aquilo que foi estabelecido no suor, no joelho. Já ouviu a história? Eu vou sair um pouco do contexto para tu entender. Já viu a história da igreja no Brasil? Já sabe a história do pentecostalismo no Brasil? William Seymour olhava de 13 a 14 horas de joelho falando, aviva no culto à noite, aviva, Senhor. Jonathan
Judas Erdogan, o famoso pregador do sermão do pregador na mão do Deus irado, orava de 18 a 20 horas dizendo: me dá a Inglaterra, se não me mata. John Scott diz o seguinte: Pai, me dá a Suécia ou tira a minha vida, porque o meu viver é para ti, e não é viver de qualquer forma, é viver cheio. John Knox. E hoje nós queremos apagar tudo aquilo que foi construído no sol, né? Chegamos agora no contexto. Quando, olhe para mim, eu vou concluir caminhando para a conclusão. Quando Jeoacás, quem? Jeoacás assume o trono, que é irmão de Jeoaquim. Prematuramente ele é arrancado. E quem substitui ele é seu irmão Jeoaquim. Quando Jeoaquim assume o trono, Israel está num grande conflito político, religioso e econômico, sim ou não? Politicamente nós sabemos que os reis que governaram ela anteriormente, infelizmente não foram reis bons aos olhos de Deus, sim ou não? E econômico por quê, pregador? Agora você vai entender por que economicamente Judá estava devastada. Quando Jeoaquim governa, a Babilônia agora arranca, a Babilônia agora invade e leva aquele povo aprisionado. Nabopolassar, pai do Nabucodonosor, é o primeiro rei. A sua morte, logo após, quem assume é Nabucodonosor. Quando Nabucodonosor assume, Jeoaquim se alia. Ele faz o quê? Se alia a Jeoaquim, se alia o império. Irmão, isso daqui girou uma chave na minha mente. Eu falei: por que um rei de Israel, por que um rei de Judá, por que um rei que primordialmente era para seguir um testemunho bom, está se aliando com a Babilônia? Por que um rei que foi estabelecido, e lembra que eu falei que todos os reis, e dei exemplo, pegava a porção do Espírito? Pois bem, possivelmente ele foi consagrado por um sacerdote, pastor Alex. Ele era rei, ele governava o povo de Judá. E por que ele está fazendo aliança para quem não é para quem que não é para fazer? Aí começa economicamente se desmoronar. A Bíblia fala que Jeoaquim coloca sobre o povo impostos absurdos. Quando ele coloca sobre o povo impostos absurdos, isso é o contexto do livro de Abacuque. Deus olha na escola de profeta da época e levanta um profeta. E esse profeta poderia ser qualquer um profeta, mas Deus olha para o povo e fala: não, esse profeta vai abraçar na oração esse povo. Abacuque é levantado por Deus. Em hebraico o nome Abacuque significa abraçador, aquele que abraça. Quando ele é levantado por Deus, de vez de Abacuque iniciar, ok, irmão? Para um obreiro, a reunião mais importante é o momento que ele é vocacionado. Sabe aquele momento, pastor, antes que o senhor foi vocacionado para ser pastor? Sabe, Alexandre, aquele momento que você foi vocacionado, foi chamado e ungido? A gente compra o melhor terno, a gente compra a melhor roupa, a melhor gravata, o melhor relógio a gente usa. 10 anos não comprava nem um terno, mas vai lá na gente e me compra o melhor terno da vitrine, eu vou ser consagrado. E quando Abacuque é levantado por Deus, ele não faz isso, irmão. Olha para cá e entenda uma coisa. Abacuque olha para o céu e fala: já que tu me chamou, eu tenho algo a perguntar a ti. Me pergunte o que é. Até quando esse povo que se chama teu, essa nação que é tua, será sujeito a isso? Até quando? Olhe para mim, entenda a gravidade disso aqui. O livro de Abacuque não começa com a melodia. O livro de Abacuque não começa com adoração.
O livro de Abacuque começa com a indagação: até quando o ímpio permanecerá contra o justo? Abacuque, pastores, está indignado com a situação econômica, política e religiosa. Até quando? Reis se levantarão para governar e governarão de forma injusta. Abaixa um pouquinho para mim, por gentileza, segura aí. Até quando reis se levantarão e governarão de forma injusta? Até quando esse povo ficará desapercebido mesmo estando dentro do templo? Até quando? Olhe para cá, ele está revoltado. Entendam a questão: quem se conforma com o mundo se alia a ele, quem se conforma com o sistema mudando compactua com ele. Aí Abacuque se levanta como profeta: eu não, eu sou revoltado com a situação atual, eu estou revoltado com a situação política, eu estou revoltado com a situação econômica. Ah, papai, aviva esse povo. Vou finalizar. Inconformado, irmão. Eu sinto o inconforto dele a dizer aos céus: até quando? Até quando pregadores se levantarão e nós, igreja, abataremos ele? Até quando acontecerá de homem de Deus se levantares e nós apontar o dedo e derrubar? Até quando? Ele recebe a resposta imediata de Deus? O livro de Abacuque é uma narrativa dele. É ele escrevendo. E eu não vejo a resposta de Deus aqui imediata para ele. Olha, Abacuque, até tal dia. Se fosse nós, irmão, estava indignado demais. Meu Deus, responde logo, até quando? Capítulo de número 2. Abacuque tem uma questão que é um símbolo do cristianismo: o justo viverá pela. Martinho Lutero, uma vez, dentro do convento dos monges agostinianos, ele se depara com uma das frases pertinentes ao cristianismo, que é: o justo viverá pela. De fato, o justo viverá pela fé. Mas você já entendeu essa palavra? Abacuque entende uma questão. Eu não sou Pablo Marçal, mas pega a chave para ver se você entende. Pega o código. Fazer que nem a nossa geração. Fala uma áurea aí, irmão, pelo amor de Deus. Reage. O justo viverá pela. Então o justo não depende de sistema político para viver. O justo não depende se a economia do Brasil está boa para viver. Não, tu não entendeu. Aumenta o volume do glória. O justo não depende de sistema político para viver. O justo não depende que se a economia do Brasil está boa para viver. Não entendi, pregador. O Brasil está em crise e nós comendo picanha, porque o justo viverá pela fé. Pela fé, pela fé, o justo viverá pela fé. Aí tem uns aí analfabeto de Bíblia. Eu só vou ser bom, só vai ter comida boa se tal presidente governar. Não, meu amado, eu não estou firmado no presidente A ou B, eu estou firmado na fé. Eu estou firmado naquele que não mente, não falha, não erra. Ele é o nosso Deus, poderoso na terra, poderoso na guerra. Ei, deixa eu te falar uma questão aqui. A tua casa será abençoada se tu tiver fé. A tua família será abençoada se tu tiver fé. Se Deus, o nosso Deus, governar a tua casa, ela não passará. Três, já finalizo. Corre aqui comigo, corre comigo. Capítulo de número 3. Já que é com fé, então o povo não vai ficar do mesmo jeito.
Enquanto tem fé, tem movimento. Enquanto essa palavra for expositiva, enquanto essa palavra surgir efeito, vai existir movimento. Entendo a questão. Às vezes nós temos vários movimentos e pouco disso. Esse movimento até enaltece a nossa carne. Esse movimento até provoca um arrepio sinestésico. Esse movimento até provoca um medo aterrorizante. Mas o movimento da palavra provoca transformação. O movimento da palavra transforma renovação. O movimento da palavra, ela age como restauração. John Wesley, o tição na mão, o tição tirado do fogo, um dia diz: ó, se tua palavra não tem poder, joga ela no fogo, porque aonde ela é aberta, irmão, tem fogo. Aí quando Abacuque entende tudo isso, ele fala: então aviva. Já que é com fé, vai ser com fogo também, aviva. E esse avivamento aqui inicialmente é político, né? Ele estava querendo dizer: olha, tira tudo que não presta, tira tudo que não te serve, tira reis que não te servem, tira a bagunça do altar e aviva o povo, transforma o povo, restaura o povo, aviva nesse momento. Vamos lá. Olha a oração de Abacuque. Ó Yahvé, eu ouvi da tua palavra, tua fama. Eu ouvi da tua, vamos melhorar, vamos colocar fama na minha tradução. Vamos seguir a minha tradução. A tua. E o que ele fez depois que ele ouviu a fama de Deus? E temi. Meu Deus. Está aqui uma coisa que reis e reis se levantaram e não fizeram. Sabia ou não sabia Manassés quem era o Deus de Israel? Sabia ou não sabia Acais quem era o Deus de Israel? Sabia ou não sabia Jeoaquim e todos os reis que foram governar Judá quem eram os reis de Israel? Sim ou não? E por que eles não temeram diante da voz de Deus? Eu entendo uma questão, que quando nós ouvimos falar dele, quando nós ouvimos falar do nome dele, o nosso coração treme diante disso. Olha, eu vou entrar bem rápido. João capítulo de número 1, entende uma questão? Quando João está escrevendo verticalmente, ele quer provar que o nosso Deus é poderoso. João está escrevendo para uma filosofia grega, porque os gregos acreditavam o seguinte, que a carne é 100% má e o espírito é 100% bom. Então um e o outro não pode coexistir. Aí João vem lá e fala o seguinte: mas no princípio ele era o verbo. E o verbo se fez carne. E o que ele fez? Habitou entre a gente. João estava mostrando o poderio de Jesus. João estava mostrando, olha, além da filosofia grega que diz que Deus não pode coexistir na humanidade, o meu Deus é um Deus encarnado e ele é poderoso. O meu Deus é um Deus encarnado e ele faz tudo o que ele quer. Capítulo de número 2 de João. Entendo a questão. Está tendo uma festa, sim ou não? Deixa eu te perguntar e você me responde. Como é o nome do nome da festa? Como é o nome do nome da festa? Não tem o nome da festa. Como é o nome da mãe de Jesus? Mas no texto não tem o nome de Maria. Como é o nome do mestre Sala? Porque mestre Sala não é nome, é cargo. Como é o nome dele? Não tem, mas o nome de Jesus está lá. No capítulo de número 2, o nome de Jesus está em evidência. É João dizendo, se o nome dele estiver em evidência, se o nome dele... Ai, irmão, tu não entendeu não. Se ele quiser operar aqui,
Se Ele quiser curar essa manhã, alabaia, suria, balaia, sebe, calaia, o nome do pregador não faz nada, o nome da igreja não faz nada, mas o dele faz, o dele faz, o dele faz, o dele faz. Rebaia, suria, bacalaia, uribicaia, séria, mandaia, suria, andacaia. Se coloque de pé, amado, por gentileza, se coloque de pé. Uribicaia, séria, andaia, subia. Tecladista, se meu Deus decidir se manifestar aqui. Ai, irmão, sabe aquela dor que você sentia no íntimo, que o homem não era capaz de tirar, ele tira. Se ele decide se revelar aqui, sabe o casamento que estava em ruína, ele restitui. Sabe o pensamento suicida, ele tira agora. Sabe a depressão, síndrome do pânico, ele arranca com mãos fortes. Olhe para cá, olhe para mim. Abacuque entende uma questão: o povo não precisa se colidir com o relacionamento político. O povo não precisa, por mais que seja importante politicamente, se envolver. Mas o povo precisa de uma coisa: ser cheio da tua graça, ser cheio. Eu posso aplicar, eu tenho liberdade poética. Seja cheio, que tu passará pela prova dando glória a Deus. É igual o irmão Lázaro dizia: é passando pela prova dando glória a Deus. Alabaia suri andacalaia sebia, emaia suri calaia sebi mandaia. Eu convoco os pentecostais essa manhã, vem comigo no glória, vem comigo no glória. Rabaia suri calaia, emaia sobi calaia sebi caia, emaia subi, sobe o nível da adoração, sobe, só os pentecostais, abre a boca essa manhã. Vamos orar. Eu convoco você para marchar, para persistir em oração. Sabe por quê? Porque depois que Jesus aviva este povo, depois que Jesus renova, esse fogo se alastra. Esse fogo vai entrar dentro da tua casa, esse fogo vai entrar na tua empresa, esse fogo vai entrar na tua faculdade, esse fogo do avivamento vai consumir inteiramente o altar. Depois de tudo isso, Abacuque entende uma questão. Lembra que eu falei que ele inicia com a indagação? Como que ele finaliza? Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não floresça, que a vinha não dê o seu fruto, que os animais dos pastos não se multipliquem, mesmo assim eu adorarei ao Senhor. E essa adoração aqui, irmão, em espírito e em verdade. Fecha o olho comigo, amado e amada. Fecha o olho comigo. Quem fala em língua começa a falar, quem fala em língua começa a manifestar. Eu estou sentindo Deus nessa casa. Se por acaso nessa manhã poderes das trevas se reuniram para impedir o louvor dessa casa, extermina agora, Pai. Cai por terra agora. Destrava agora, Pai. Destrava agora, Espírito Santo. Vai, entra, Pai, entra. Os céus mandam entregar. Deus está renovando o coração essa manhã. Deus está renovando casa, avivando agora. Você que tem 2, 3 anos que não fala em língua, Deus está desprendendo agora. Abre a boca, abre a boca. Ebaia, subicaia, sébia. Emanaia, subicalaia, subicalaia. Emaia, sobe, emanaia, céu. Dessa cova. Eu sinto Deus nessa casa, eu sinto Deus. Me leva dessa. Subia na balaia, céu. Já vem pelo derrato.
essa vento forte que passou, já senti. Mas tua voz me acalmou. Toda ordem às estrelas. Mais uma questão, por gentileza. Pega na mão de quem está do teu lado. Vai. E ao mar o seu. Se for preciso, fecha o corredor, mas pega na mão dele. Pega na mão dela. Os crentes pentecostais começam a ministrar. Ora pela pessoa que está do lado. Ora. Repreende agora, Espírito desmanido. Agora. Instrumento, se tiver bateria, vamos provar para eles que nós estamos cheios da presença. Nós falamos em língua não porque é causa de instrumento, nós falamos em mistério não por causa de violão, mas é pela presença. Vem no glória. Pode cessar a instrumentalidade, geral, pode cessar, sem nada, só igreja. Só a igreja, vem comigo no glória, vem comigo. Vem comigo, só os crentes pentecostal. Deus troca o idioma da terra pelo idioma do céu agora. Calaya, subir, mandaraia, céu, anda, calaya. Começa a adorar. Só a igreja. Emanaia, subir, calaya, céu. Ah, filho meu, a unção que eu te entreguei, a presença que eu te entreguei, a unção que eu te dei, é para ser derramada, é para ser encharcada. Eu te escolhi no ventre da tua mãe e te chamei como profeta para essa nação. A tua geração irá impactar por causa da presença e da promessa que eu te fiz. Deus manda eu te lembrar das promessas que um dia eu te fiz, das promessas que um dia eu te ordenei. E Ele te diz: prossiga, não desista, prossiga. Ah, mas está difícil, prossiga. Ah, mas está doendo, prossiga. Ele estará contigo, assim como Ele teve com Josué. Segundo a Bíblia diz: irai que eu irei contigo. Ele te diz: cantai, louvai, pregai, andai que eu estarei contigo. As aflições do mundo até podem vir até ti, mas não te desampararão. A presença do Senhor, a graça do Senhor não se ausentará, o amor do Senhor não se ausentará. E sobre as tuas mãos eu coloco uma chama de fogo, e sobre o teu corpo eu te encharco com a minha presença. Enquanto tu tocar, a minha graça irá tomar. Enquanto tu tocar, a minha presença irá tomar. A instrumentalidade que eu te dei, os acordes que eu te dei, a presença que eu te dei, irá curar, irá restaurar, irá transformar, porque eu te chamei como meu filho. Vai, adore a Ele.